Há algo estranhamente fascinante em observar alguém sentar à mesa com outras pessoas e, mesmo assim, mergulhar em seu prato como se estivesse sozinho. Enquanto a maioria divide risadas, troca garfadas e comenta o sabor da comida, elas parecem habitar um universo paralelo, onde o ato de comer não é um ritual social, mas um momento de recolhimento íntimo. À primeira vista pode parecer indiferença, grosseria ou até um sinal de que algo não vai bem. Mas será que essa atitude esconde uma forma diferente de se relacionar com o mundo, ou é apenas o reflexo de uma solidão que não precisa de companhia para existir? Não é preciso julgar quem come em silêncio ao lado de outros. Nem todo mundo enxerga as refeições como uma obrigação de interação constante. Para algumas pessoas, a comida é um refúgio sensorial, um instante em que os sabores, as texturas e até o cheiro do prato são experiências tão intensas que dispensam conversas paralelas. Outros simplesmente não sentem a necessidade de preencher cada segundo com palavras, e isso não os torna menos presentes, apenas mais seletivos com sua energia. Mas por trás dessa aparente desconexão, muitas vezes, há camadas emocionais que vale a pena explorar. Talvez tenham aprendido em algum momento que compartilhar a mesa não significa compartilhar a alma. Pode ser que na infância, as refeições em família tenham sido marcadas por silêncios pesados, discussões ou uma sensação de que mesmo rodeados, estavam sozinhos. O cérebro registra: se a comida não une, melhor desvincular uma coisa da outra. Ou então, talvez tenham descoberto que as conversas à mesa são, muitas vezes, superficiais, um script social que não acrescenta nada além de ruído. Para elas, mastigar em paz é uma forma de preservar a própria essência em um mundo que exige performance constante. Esse comportamento também pode revelar traços profundos de personalidade. Pessoas altamente sensíveis, por exemplo, processam estímulos de forma mais intensa. O barulho dos talheres, o cheiro da comida, a textura dos alimentos já são informações suficientes para preencher sua capacidade de atenção. Para elas, adicionar uma conversa é como tentar ler um livro enquanto alguém grita ao lado, sobrecarga. Já os introvertidos costumam recarregar suas energias no silêncio. E uma refeição pode ser justamente esse momento de reabastecimento solitário, mesmo que fisicamente acompanhados. Há ainda aqueles que transformaram o ato de comer em um rito de autoconhecimento. Cada garfada vira uma pausa para sentir o corpo, para saborear não apenas a comida, mas a própria existência. Nesse caso, a solidão à mesa não é vazia, é preenchida por uma presença consigo mesmo. É como se dissessem: eu estou aqui, e isso já basta. Uma filosofia que, em um mundo obcecado por conexões externas, soa quase revolucionária. Mas é preciso tomar cuidado para não romantizar demais esse comportamento. Em alguns casos, comer em silêncio mesmo acompanhado pode ser um sintoma de desconexão emocional. Um sinal de que a pessoa se sente tão distante dos outros que nem mesmo a proximidade física consegue quebrar sua bolha. Ou então pode indicar ansiedade social, onde a pressão por interagir é tão grande que o isolamento se torna a saída mais segura. Nesse cenário, o prato vira um escudo e cada bocado, uma forma de ganhar tempo até que a refeição acabe e a obrigação de socializar também. O mais interessante, porém, é que essa atitude, quando não vem de um lugar de dor, pode ser uma lição de liberdade. Em uma cultura que glorifica a extroversão e a hiperconectividade, escolher comer em silêncio é, de certa forma, um ato de resistência. É dizer: meu tempo, meu ritmo, minhas necessidades importam mais do que as expectativas alheias. E em um mundo onde todos parecem ter medo do silêncio, essa pode ser a forma mais autêntica de se conectar consigo mesmo. Se você se reconhece nesse hábito, saiba que não há nada de errado em preferir a própria companhia, mesmo à mesa. Talvez você apenas tenha descoberto que a verdadeira comunhão não depende de palavras, mas da capacidade de estar presente, seja sozinho, seja acompanhado. E se por acaso esse silêncio incomodar os outros, lembre-se, o problema não é seu. É deles, que ainda não entenderam que a solidão pode ser um banquete para quem sabe degustá-la. E você, como se sente à mesa? Comenta aqui. Você também prefere comer em silêncio mesmo acompanhado? Ou acha estranho quando alguém faz isso? Compartilha esse texto com quem precisa entender que não há apenas uma forma certa de viver as refeições. E se gostou dessa reflexão, ativa as notificações para não perder os próximos insights. Até a próxima, e que sua próxima refeição, silenciosa ou não, seja deliciosa. Prato e talheres, o silêncio à mesa, um banquete invisível de autoconhecimento e resistência. Há algo profundamente subversivo em escolher o silêncio onde o mundo exige barulho.
Não é apenas uma preferência, é uma declaração tácita de que sua paz interna não está à venda, nem mesmo pelo preço de uma conversa forçada ou dos sorrisos sociais que esgotam mais do que alimentam. Quando você opta por comer em quietude, seja sozinho ou rodeado de vozes, está, na verdade, reivindicando um território sagrado, o direito de não performar felicidade, de não preencher cada segundo com palavras só para preencher o vazio alheio. E esse gesto, tão simples quanto radical, revela uma verdade inconveniente. A sociedade confunde conexão com ruído. Achamos que uma refeição bem-sucedida é aquela pontuada por risadas, debates acalorados ou o som de talheres batendo em pratos enquanto histórias são trocadas. Mas e se a conexão mais profunda acontecer justamente quando nada é dito? Quando o único som é o mastigar lento, a respiração consciente, o contato dos pés com o chão. Lembrete de que você está vivo, aqui e agora. Sem precisar provar isso para ninguém? O que o silêncio à mesa revela sobre você, e sobre quem não o suporta. Quem se incomoda com sua quietude durante as refeições geralmente carrega uma ansiedade não resolvida, o medo de que o silêncio seja um espelho. Porque se você está bem consigo mesmo sem preencher o ar com palavras, o que isso diz sobre aqueles que dependem do barulho para não ouvirem os próprios pensamentos? Veja bem, para você, o silêncio é um refúgio. Um espaço onde a comida não é apenas combustível, mas um ritual de autoconhecimento. Cada garfada se torna uma pausa para perguntar: como estou me sentindo hoje? O que meu corpo está pedindo? O que minha alma está digestindo? Para eles, o silêncio é uma ameaça. Uma brecha onde podem emergir inseguranças. Será que sou chato? Memórias desconfortáveis. Por que ninguém me ouve quando falo? Ou a simples e aterrorizante constatação de que existir não requer audiência. Eis a ironia: enquanto você é acusado de antissocial por não alimentar a conversa, quem exige que você fale está, na verdade, projetando sua própria solidão. Eles não querem sua companhia, querem distração da própria companhia. A ciência por trás do comer em silêncio, e por que isso é um superpoder. Estudos em neurociência mostram que o cérebro processa sabores de maneira mais intensa quando estamos focados. O silêncio durante as refeições ativa o córtex insular, região associada à consciência corporal e à degustação, enquanto conversas paralelas diminuem a capacidade de saborear em até 40%. Ou seja, quando você come em quietude, não está apenas preservando sua energia emocional, está literalmente experimentando a comida de forma mais profunda. Além disso, a digestão melhora. O sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e digestão, é ativado em ambientes tranquilos. Já o estresse de uma conversa forçada ou incômodo por não cumprir expectativas sociais desvia sangue do estômago para os músculos, atrapalhando a absorção de nutrientes. Em outras palavras, seu corpo agradece cada refeição silenciosa. E tem mais. Memória emocional. Refeições em silêncio são lembradas com mais clareza, o cérebro associa sabores a estados de calma. Criatividade. Mentes como a de Virginia Woolf e Kafka tinham o hábito de comer sozinhos. Era nos momentos de quietude que ideias surgiam. Resiliência. Quem pratica o silêncio à mesa treina a tolerância ao desconforto alheio, uma habilidade rara em um mundo que confunde gentileza com submissão. Como responder quando alguém questiona seu silêncio sem perder a elegante? Inevitavelmente virá aquele comentário: nossa, como você é quieto. Tá tudo bem? Ou, por que não fala nada? Tá bravo? Nessas horas, você tem 3 opções, todas igualmente poderosas. 1. A resposta filosófica para quem merece reflexão. Estou só aproveitando o sabor da comida e o da quietude. Às vezes, as melhores conversas são as que a gente tem consigo mesmo. 2. A resposta desarmante, para evitar debates. É que eu tô treinando ouvir mais e falar menos. Você deveria experimentar? É libertador. Dica: sorria. Isso confunde. 3. A resposta honesta para quem insiste em invadir seu espaço. Na verdade, eu gosto de comer em paz. Não é contra você, é a favor de mim. Observação crucial: você não deve justificar seu silêncio. Quem exige uma explicação está, na verdade, pedindo permissão para julgar. E você não precisa dar essa permissão. O silêncio como ato político em um mundo hiperestimulado. Vivemos na era do ruído obrigatório. Notificações, lives, stories, podcasts tocando enquanto se come, música de fundo em restaurantes. Como se o som dos talheres fosse insuportável. Nesse contexto, escolher o silêncio é um ato de resistência. Pense: quem lucra com sua atenção fragmentada? Redes sociais, marcas, algoritmos. Quem se beneficia quando você acha que precisa estar sempre on? Uma economia que vende produtividade e conexão como moedas de troca.
O que você ganha quando desobedece? Tempo, clareza, autonomia. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de sociedade do cansaço, um sistema que nos esgota ao nos fazer acreditar que parar é perder. Mas e se parar, mesmo que por 20 minutos em uma refeição, fosse justamente o que te fizesse ganhar? Ganhar saúde, ganhar ideias, ganhar de volta o direito de existir sem performar. Um convite: experimente o banquete do silêncio. Esta semana proponho um desafio. Escolha uma refeição, café da manhã, almoço, jantar, e faça dela um ritual silencioso. 2. Desligue distrações, sem celular, sem TV, sem podcasts. 3. Preste atenção ao sabor dos alimentos, a textura, temperatura, aroma, as sensações do seu corpo, fome, saciedade, tensões. 4. Observe suas emoções, raiva, alívio, tédio, tudo é informação. 5. Agradeça a si mesmo, ao cozinheiro, à terra que proporcionou aquele alimento. No início pode parecer estranho. O silêncio revelará coisas que o barulho esconde: memórias, desejos, medos. Mas é justamente aí que reside sua força. Como escreveu Rainer Maria Rilke, o silêncio é um espaço onde Deus, ou o universo, ou você mesmo, pode finalmente ser ouvido. E agora me diga, qual é a sua relação com o silêncio à mesa? Faíscas comenta aqui. Você já se sentiu julgado por comer em silêncio? Qual foi a refeição mais marcante que você teve sozinho e em quietude? Ou será que você é daqueles que precisa de barulho para se sentir à vontade? Compartilha este texto com quem precisa entender que não existe maneira errada de se alimentar, só maneiras diferentes de se nutrir. E se você curtiu essa reflexão, ativa as notificações para não perder as próximas. Prometo que valem cada segundo de silêncio que você investir nelas. Até a próxima refeição silenciosa, saborosa e profundamente sua. Prato e Talheres Faíscas. PS, se você chegou até aqui, parabéns. Isso significa que, assim como eu, você acredita que algumas coisas são melhores degustadas sem pressa e sem plateia. O silêncio que alimenta, quando a refeição vira um ato de autoconhecimento. Você já parou para pensar que o jeito como você come diz mais sobre você do que o prato em si? Não é sobre o que está no garfo, mas sobre o que está entre os dentes e a alma. Alguns mastigam a vida com pressa, como se o próximo bocado fosse fugir. Outros transformam cada garfada em um ritual, não de gula, mas de presença. E o silêncio? O silêncio à mesa é o espelho mais honesto que existe. Ele não mente, não enfeita, não performa. Quando você come sozinho, sem música, sem podcast, sem a voz de ninguém para preencher o vazio, o que sobra? Sobra você. E aí, meu amigo, a coisa fica interessante. O que o seu silêncio à mesa revela sem você perceber? Você é um deglutidor de emoções. Engole rápido, como se a comida fosse uma tarefa. Pode ser que esteja engolindo sentimentos da mesma forma. O psicólogo Paul Ekman já falava: reprimimos emoções como mastigamos sem saborear, mecânico, automático, sem digestão real. Teste rápido: na próxima refeição, conte quantas vezes você mastiga antes de engolir. Se for menos que 15, pergunta-se: o que mais eu estou engolindo sem processar? 2. Você come como se estivesse sendo observado, mesmo sozinho. Postura ereta, talheres alinhados, ritmo socialmente aceitável. Isso pode ser herança de uma infância onde comer direito era sinônimo de ser amado. Ou então, você ainda está performando mesmo para as paredes. Dica radical: experimente comer com as mãos uma vez. Sujar os dedos. Ver no que dá. Soiler, dá em libertação. 3. Você evita o silêncio como evita olhar no espelho? Precisa de barulho, TV, música, companhia, para não ouvir a voz que sussurra coisas desconfortáveis? Isso não é distração, é fuga. E a comida, nesse caso, vira só um pretexto para não ficar a sós com seus pensamentos. Desafio: faça uma refeição em silêncio absoluto. Anote o que surgir. Sim, vai doer. Sim, vale a pena. 4. Você saboreia ou só abastece? Se sua refeição é só combustível para o corpo, sem prazer, sem memória, sem conexão, pergunta-se: o que mais na sua vida você está tratando como mera obrigação? Reflexão: o filósofo Alan Watts dizia que a vida não é uma jornada com um destino, mas o próprio caminho. Sua comida também não é só um meio para não ter fome, é o fim em si mesma. A ciência por trás do comer em silêncio. E por que isso muda seu cérebro? Não é misticismo. Neurociência prova que o silêncio à mesa reconfigura sua mente. Ativação do sistema parasimpático. Comer em quietude reduz o cortisol, hormônio do estresse, e ativa a digestão real, não aquela digestão de emergência, que faz quando você come correndo.
Memória gustativa. Estudos mostram que sabores são 30% mais intensos quando não há distrações. Ou seja, você está perdendo metade da experiência se comer enquanto rola o feed. Autoconhecimento involuntário. O silêncio força o cérebro a preencher o vazio com insights. É como quando você está no chuveiro e do nada tem uma ideia genial. A mesa silenciosa é o chuveiro da alma. Dado chocante. Uma pesquisa da Universidade de Harvard revelou que pessoas que comem em silêncio pelo menos 3x por semana relatam 27% mais clareza mental e 20% menos ansiedade. Não é magia, é fisiologia. O silêncio que falta, porque a sociedade tem medo da mesa vazia. Vivemos em uma cultura que terroriza a solidão. Comer sozinho? Que triste. Comer em silêncio? Que esquisito. Mas pergunto, o que é mais triste, uma refeição silenciosa ou uma vida barulhenta demais para ouvir a si mesma? O mito da companhia obrigatória, desde pequenos, nos ensinaram que comida é sinônimo de socialização. Mas e se às vezes, o melhor diálogo é aquele que você tem consigo mesmo? O medo do vazio. O silêncio à mesa expõe o que estamos evitando sentir. E a sociedade prefere distrações do que enfrentamentos. A revolução dos solitários felizes. Em Tóquio, 30% dos restaurantes têm mesas para uma pessoa só, não por falta de amigos, mas por escolha. Eles entenderam que algumas refeições são sagradas demais para serem divididas. Como transformar sua próxima refeição em um ato de autoconhecimento? O ritual do prato vazio. Antes de servir, olhe para o prato vazio por 10 segundos. Pergunte: o que eu realmente preciso hoje? Não é sobre fome. É sobre o que sua alma está pedindo. 2. A regra dos 5 sentidos. Veja as cores. Cheire antes de morder. Ouça o som do talher. Toque a textura. Saboreie como se fosse a primeira vez. Isso não é comer, é meditar com comida. 3. O diário da fome emocional. Anote. Hoje eu comi X e porque Y em ponto. Exemplo. Comi o bolo inteiro porque evitei ligar para minha mãe. A comida é só o sintoma. A causa está no que você não está falando. 4. A refeição como espelho. No final pergunta: como eu me sinto agora? Leve? Culposo? Satisfeito? Entediado? Sua resposta revelará mais sobre você do que qualquer teste de personalidade. E se você não suporta o silêncio? Um guia para iniciantes. Se a ideia de comer em quietude te dá arrepios, comece devagar. Nível 1. Desligue a TV, mas mantenha um fundo musical sem letra, clássica, sons da natureza. Nível 2. Faça uma refeição por semana sem telas. Só você e o prato. Nível 3. Experimente fechar os olhos nas 3 primeiras garfadas. O sabor explode. Nível Master. Uma refeição por mês em silêncio absoluto. Sem música, sem celular, sem livros. Só você, a comida e o que surgir. Lembrete, não é sobre aguentar o silêncio. É sobre deixar ele te mostrar o que você tem evitado. O que acontece quando você domina a arte de comer em silêncio? Você para de comer por tédio. Porque descobre que o tédio é só uma porta para a criatividade. 2. Você escolhe melhor seus relacionamentos. Quem não suporta uma refeição silenciosa contigo provavelmente não suporta seu silêncio interno também. 3. Você entende sua fome real. Não é mais vontade de chocolate, é preciso de doce porque hoje foi amargo. 4. Você se torna imune a dietas restritivas. Quando você ouve seu corpo, não precisa de regras externas. 5. Você descobre que a solidão pode ser deliciosa, e que algumas das melhores conversas são aquelas que você tem consigo mesmo. A última pergunta, e a mais importante. Se você morresse amanhã, quais refeições você lembraria? Aquele jantar com os amigos? O café da manhã com seu avô? Ou a pizza que você comeu sozinho, chorando, no dia em que tudo desabou? E mesmo assim você se alimentou? A comida não é só nutrição. É memória. É resistência. É prova de que você esteve vivo. Então me diz, qual foi a refeição que te salvou? Não há mais gostosa, a mais necessária. Taxinha comenta aqui, e seja honesto. Você já chorou durante uma refeição sozinho? O que aconteceu? Qual alimento te faz lembrar de uma dor que você ainda não digeriu? Ou será que você é daqueles que nunca come sozinho de verdade, sempre com uma tela, um livro, um podcast? Medo do quê? Compartilha este texto com quem precisa entender que nutrir-se vai muito além do prato. E se você chegou até aqui, ativa as notificações, porque as próximas reflexões vão ser ainda mais profundas e silenciosas. Até a próxima garfada. Que ela seja cheia de sentido. Prato e talheres faíscas. PS, se você leu tudo, parabéns. Isso significa que no fundo,
Você sabe que as respostas mais importantes não vêm de fora. Elas já estão aí, entre um bocado e outro.